Abra aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 20. Hoje nós vamos ler a parábola dos trabalhadores na vinha. Versículo 1 até o versículo de número 16. Mateus, capítulo 20, verso de número 1 até o verso de número 16. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: Vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez, por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes: Estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós estamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor mais uma vez da tua graça, da tua direção, do teu favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos nessa hora. Possamos ser cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade. Que em nome de Jesus nós não venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos. Que possamos, Senhor meu Deus, ser instruídos individualmente e também coletivamente como igreja do Senhor. Leva-nos, Senhor, a conhecer a tua verdade por meio da tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora, pedindo ao Senhor nessa noite que mais uma vez apenas a tua palavra e o teu Santo Espírito tenham um lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, nós continuamos aqui dentro desse texto, no mesmo contexto, né? Jesus ali na região da Judéia, ainda falando com o mesmo povo com o qual o Senhor falou a respeito do divórcio, com o qual o Senhor falou a respeito das crianças. É o mesmo contexto onde apareceu aquele jovem rico, né, do qual nós tratamos aí no culto passado. E agora o texto dá continuidade aqui com uma parábola de Jesus. Na verdade, essa parábola será uma ilustração acerca do texto anterior, onde Jesus acabou de ensinar os seus discípulos que o reino dos céus é aquele onde aqueles que conhecem a Cristo, que se entregam a Ele, são recompensados não apenas nessa vida, mas também na vindoura, para toda a eternidade. Vamos ler o texto aí, só para a gente se situar.
Mateus 19, a partir do versículo 27. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para seguir-te, que será de nós? E Jesus lhes disse: digo a vocês a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Então esse é o mesmo contexto, e agora Jesus vai trazer uma parábola que trará então aqui aplicação sobre aquilo que nós aprendemos aqui no domingo passado, pelo menos no final do texto aí, que nos mostra Jesus sendo questionado por Pedro. Porque na visão de Pedro, os discípulos iam bem. Em comparação com aquele jovem rico, que quando foi chamado por Jesus a abandonar ali as suas riquezas, para que pudesse seguir o próprio Senhor Jesus Cristo, Pedro vai dizer assim: nós já deixamos tudo para te seguir. O que será então de nós? Pedro vai perguntar aqui, querendo dizer assim: e nós que já deixamos tudo? Nós que já temos nos dedicado? Nós falamos no culto passado que Pedro, embora não pareça ali ser arrogante no seu questionamento, ele quer saber acerca da sua recompensa. A resposta de Jesus, então, nos deixa claro que as recompensas para aqueles que seguem a Cristo existem, mas nós não devemos servir a Deus por aquilo que Ele dá, mas por aquilo que Ele é. E é justamente porque a sua resposta expressa isso, e nós não devemos segui-lo meramente pelas recompensas, que Jesus vai ilustrar então essa questão por meio dessa parábola, que mostra homens ali em busca, talvez, de uma recompensa maior do que os outros, porque em sua mente, e de fato até, serviram mais, trabalharam mais ao longo do dia. Essencialmente, essa é uma parábola acerca do reino de Deus. Não há outro entendimento nessa parábola que não seja tratar acerca do reino de Deus, onde Jesus vai nos demonstrar aqui que o chamado, a capacidade e a recompensa dados por Deus aos homens são baseados apenas na sua graça e não nos nossos méritos. É Ele quem chama, é Ele quem capacita e é Ele que recompensa os homens segundo a sua graça. Deus então nos chama a fazer parte do seu reino, fazer parte do reino de Deus em tempos diferentes. Isso é graça. É graça da parte de Deus o fato de que nós podemos analisar aqui dentro do contexto imediato do povo judeu, que os judeus precisavam desde já começar a compreender que eles não tinham precedência no reino de Deus em relação aos gentios, que ainda viriam a ser chamados. Os judeus estão sendo chamados, e aqueles que creem estarão no reino dos céus. Porém, eles não têm precedência, eles não são superiores aos gentios, que nós vamos ver no Novo Testamento, serão chamados posteriormente e começarão também a fazer parte ali do reino dos céus. Para nós, nos nossos tempos atuais, serve também aqui de aplicação compreender que, por exemplo, um homem convertido que tenha entregado a vida ao Senhor apenas ali no final da sua vida, ele não tem um tratamento pior ou melhor do que aquele que tenha caminhado toda a sua vida. Os dois recebem da mesma graça salvadora do nosso Senhor. Também não é melhor aquele que creu em Cristo lá no início da igreja, lá na igreja no primeiro século, onde muitas vezes nós mesmos acostumamos a apontar esses como crentes melhores, que na verdade não são. Eles não são beneficiados de uma maneira superior a nós que cremos no Senhor nesse tempo, 2000 anos depois.
Não, são alvos ali da mesma graça salvadora que o Senhor derramou sobre os homens. E é sobre isso, então, que esse texto aqui fala conosco nessa noite. Bom, o primeiro ponto aí que nós temos nesse texto, está aí dos versículos 1 a 7, nos traz acerca do chamado de Deus. Vamos contextualizar isso aqui. Bom, Jesus contou essa parábola que fala de um homem proprietário ali de uma vinha que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Era muito comum naquela época, no meio do contexto judeu, que homens estivessem geralmente em praças dispostos a trabalhar durante um dia. E aí eles ficavam com pás, enxadas ou alguns materiais desse tipo, né, de trabalho, e ficavam ali como quem esperava realmente que passasse alguém para contratá-los com o trabalho de uma diária. Então eram de fato aí diaristas, eles ficavam lá aguardando, e aí tá lá a Débora, ela vai precisar colher a plantação dela aí que ela tem, né? Não sei quantos hectares. Ela passa lá e tem um monte de cara lá esperando, né, para trabalhar, vai dizer assim, ó, vou precisar 10 de vocês, né? E aí ela vai chamar essas pessoas para trabalhar. Aí vai lá a helper, rainha do gado, ela precisa agora, né, tocar o gado dela naquele dia. Aí ela vai lá e diz assim, olha, eu preciso aqui também de 6 de vocês para trabalharem nesse dia. E aí é por isso que nós temos, já falamos várias vezes por isso, né? Nós temos a ideia do denário, né, que era a moeda, que era o pagamento da diária de um trabalhador braçal. Por quê? Porque eles já tinham essa cultura bem presente da contratação por diárias. Eles trabalhavam um dia e quantas vezes fossem chamados ali, recebiam ali então o pagamento, geralmente dessa diária. Então era muito comum que essa contratação fosse feita logo pela manhã, para que se aproveitasse o dia, né? O próprio contratante, né, o próprio dono ali das terras ou das criações, ele geralmente tentava pegar a pessoa o mais cedo possível para aproveitar o trabalho dessa pessoa ali durante todo o dia. Então a história contada aqui por Jesus é bem presente ali no meio do contexto dos judeus. Fala ali com eles realmente sobre algo que está bem presente ali na sua mente. Mas essa história então aqui nos mostra que aqueles que são chamados, por exemplo, no início da vida, são tão equivalentes para Jesus quanto aqueles que são chamados na adolescência, quanto aqueles que são chamados na juventude, quanto aqueles que são chamados na vida adulta, na velhice, ou até aqueles que são chamados ali nas suas últimas horas de vida. Todos esses, então, receberão, por meio da graça de Deus, a recompensa da vida eterna. E todos esses receberão de igual forma, porque aquele que chama é aquele que vai, então, beneficiá-los ali com o pagamento. O Senhor chama homens e mulheres ao longo da história, pela sua graça, ao arrependimento. Chama homens e mulheres pela sua graça à salvação. Cabe aos homens, então, a atender a esse chamado, dobrarem-se diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados e atender a esse chamado. Quer suas vidas estejam apenas começando, quer as suas vidas já estejam no fim. Por quê? Porque é o Senhor que concede segundo a sua graça que está chamando. Isso é tão importante, meus irmãos. Nós vivemos em um tempo onde muitos jovens, em especial, os adolescentes, não querem entregar a sua vida ao Senhor. Querem se gastar mais tempo aí nas coisas desse mundo. Querem se gastar e aproveitar aquilo que entendem aí ser benefícios. Acham que ainda não é o tempo. Há muitas pessoas que acabam trazendo esse argumento, não, ainda não é o tempo, ainda não é a hora, ainda não estou pronto. Quando na verdade, meus irmãos, a graça salvadora, ela vem por meio daquele que chama. Graça justamente por isso. Não é mérito ali por parte daqueles que estão sendo chamados. Nós não somos chamados pelo Senhor porque somos bons. Nós somos chamados porque Ele decidiu então nos chamar. E assim então a sua graça salvadora alcança aos homens.
Bom, isso nós temos aí nesses primeiros versículos. No versículo 2 ele fala exatamente isso. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para a sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. E lhes disse: vão trabalhar na vinha e eu pagarei vocês o que for justo. E eles foram. Veja que o termo aqui é interessante. Viu outros que estavam desocupados. Os desocupados, eles não teriam nada a receber. Eles não tinham nada a ganhar. Embora tivessem provavelmente instrumentos em suas mãos, eles não teriam nenhum retorno naquele dia se não fossem chamados. Estavam realmente ali desocupados. Assim, meus irmãos, é a nossa condição sem Cristo. Não temos nada a ganhar. Os ganhos desse mundo são só ilusão, são engano. Os ganhos desse mundo são mentira, são perdição, são, na verdade, perda no sentido da eternidade. Então, nós precisamos entender isso. Somos como esses desocupados que não têm nada a ganhar sem Cristo. O texto diz que esse homem, então, foi chamando. Voltou ali ao meio-dia, às 3 horas da tarde, voltou também às 5 horas e ainda encontrou ali desocupados. Pessoas que tinham passado todo o dia naquele lugar e não tinham ganho nada. Pessoas que passaram todo o dia naquele lugar e não tiveram nenhum retorno. E provavelmente assim terminariam o dia se não tivessem sido chamados. O Senhor, então, dono da terra ali, chama esses homens a trabalhar. O versículo 7 mostra eles respondendo por que eles não tinham sido chamados. Não estiveram ali trabalhando, porque ninguém nos contratou, responderam eles. E o Senhor, então, dono da terra, também os chamou a trabalhar. Os versículos 8 e 9 vão nos mostrar a bondade de Deus. O texto diz: ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. O Senhor, então, tendo terminado ali o dia de trabalho, ao cair da tarde, chama então esses homens para pagar. Mas é bem interessante que o chamamento dele começa ali ao contrário. Ele começa ali, ordena que seja pago primeiro aqueles que foram chamados ao final do dia. Meus irmãos, o mesmo paraíso, a mesma eternidade está à espera tanto do homem que experimentou a graça salvadora no seu último instante de vida, como daquele que foi chamado para ser discípulo de Cristo primeiro. O texto aqui trata sobre eternidade, trata sobre salvação. A salvação é igual a qualquer um. A todos aqueles que crerem, a todos aqueles que foram salvos, provarão da mesma salvação, uma salvação inteira, completa. Não dá para ser salvo 50% porque a gente foi menos alguma coisa. Não dá para ser um não salvo porque simplesmente no dia que Jesus voltou, a gente dormiu sem roupa. Tem gente que acredita nisso. Não, se dormir sem roupa. E se for a camisa do candidato? Se eu estiver parecendo que eu estou idolatrando? Jesus vai me deixar. E se eu tiver cometido um pecado ali na última hora? Já pensou, meus irmãos? O fato de não sabermos o dia e a hora da volta do nosso Senhor Jesus nos colocaria em apuros se assim fosse. Entenda bem, meus irmãos. A questão do arrependimento, para aqueles que creem no Senhor, é e deve ser o estilo de vida. Porque cremos, a nossa vida agora mudou. Porque cremos, a nossa vida agora é transformada. E nós passamos agora a tomar decisões a partir da nossa fé. Porque cremos, então, nos arrependemos. Porém, meus irmãos, se por algum motivo a volta do Senhor Jesus vier para aqueles que creem, em um momento em que
coincidentemente, eu ou você, acabamos de cometer um pecado, certamente o Senhor pesará a cada um de nós, porque Ele conhece o nosso coração. Ele sabe quem é um pecador, quanto mais aquele que a sua vida não foi transformada, não foi regenerada, Ele sabe quem são os seus. Ele sabe aqueles que creem verdadeiramente no seu nome. Aqueles que, se tivessem mais um tempo por ocasião da sua volta, ainda se arrependeriam. Meus irmãos, certamente o Senhor sabe. Então, nós temos segurança na nossa salvação. Temos a certeza da salvação, não pelo nosso mérito, mas por quem Cristo é. Aquele que conhece os nossos corações e sabe quem nós somos. Por isso, aquele que é salvo, ele tem que realmente viver demonstrando evidências dessa salvação. Você creu, foi batizado, e agora a sua vida passa a caminhar da maneira como quem de fato crê. A sua conduta, dia após dia, não é apenas uma conduta sem pecado, mas é uma conduta com arrependimento constante, com reflexões acerca daquilo que nós vamos fazer. O pecador, quanto mais, ele não está nem aí, ele não quer saber. Aquele que crê, embora peque em algum momento, pode certamente se pegar pensando seriamente sobre não fazer aquilo ali, sobre isso é pecado, não agradará a Deus. E ainda que venha a pecar por um deslize, certamente se pegará diante de Deus em arrependimento, contrito, se mostrando a Deus como alguém que realmente teve a sua vida mudada. E é isso, meus irmãos, então, que o Senhor conhece. Por isso Ele então nos salva e demonstra ali na sua salvação, por meio da sua graça, a sua bondade. Veja que é o proprietário da vinha que cuida tanto da contratação quanto do pagamento. Ele mesmo chama, contrata e Ele mesmo diz, vamos pagar? Vamos entregar a eles agora o pagamento sobre o seu serviço? Porque Ele tem esse cuidado sobre nós. Nós precisamos então, meus irmãos, ter essa consciência. Isso nos traz segurança. Cada um de nós será chamado então a receber a sua recompensa no que diz respeito à eternidade, quando os nossos dias findarem. Na sua graça, então, tanto a sua sabedoria quanto a sua bondade, meus irmãos, são abundantes. Assim é o nosso Senhor. Por meio da sua graça, Ele mostra saber, conhecer, ser sábio, e Ele mostra ser bondoso conosco, que não merecíamos. Mas o Senhor, então, resolveu nos dar uma paga pelo seu próprio sacrifício na cruz. Jesus, então, nos concede essa salvação graciosa, por amor. Nós precisamos reconhecer essa bondade do nosso Senhor e nos ter salvo. E nisso, então, nos sentirmos seguros para caminhar com Deus. Dentro dessa segurança, dentro desse reconhecimento da bondade de Deus para conosco, aí então vem a nossa mudança. Aí então deve vir o nosso posicionamento convicto daquilo em que nós cremos. Eu dei uma ilustração hoje para uma pessoa que é mais ou menos assim. Às vezes você torce pro Vasco, né? Vou falar do Vasco hoje que está num bom momento, tá, gente? Não estou zoando, não. Geralmente eu estou zoando, mas hoje eu não estou zoando. Você torce pro Vasco, né? Bom, você torce pro Vasco e aí agora o que você faz? As suas atitudes, elas são baseadas no fato de que você torce pro Vasco. Então você compra a camisa do Vasco. Embora pareça que passou um carro por cima de você e deixou aqui a marca da roda, você compra a camisa do Vasco. Aí você veste a camisa do Vasco. Aí você assiste o jogo do Vasco. Embora muitas vezes isso vai causar em você sofrimento, você assiste o jogo do Vasco. Né? Embora não ganhe títulos há muito tempo, você torce pro Vasco. E se disser para você, ei rapaz, vamos ali torcer pro Flamengo, você vai dizer, não,
Por quê? Por causa da sua convicção que você tem, que você é vascaíno. Você é uma pessoa de coragem. Você é vascaíno. Então, as suas atitudes estão baseadas na sua convicção. Meus irmãos, assim deve ser, ou muito mais do que isso, na verdade, deve ser a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Com base na nossa convicção de fé, as nossas atitudes são norteadas. O que a gente veste, o que a gente faz, o que a gente busca, o que a gente crê, o que a gente aprende, tudo isso é baseado na nossa fé, a decisão que nós tomamos em Cristo. Se alguém chegar e dizer assim, olha, vamos fazer determinada coisa, você calcula, isso agride a minha fé e o Senhor Jesus Cristo? Isso agride o meu Senhor, aquele que me chamou? Se agride, eu passo então a decidir, eu não farei isso. Mas tudo isso vem então, meus irmãos, da decisão genuína que você já tomou. Pela graça de Deus, somos salvos. Mas essa mesma graça que nos salva deve ser a graça, então, que nos conduz dia após dia, nas nossas atitudes, na nossa caminhada por fé. O texto aqui, a ênfase dele é nesse chamamento. Mas nós bem sabemos que muitas vezes a nossa dificuldade é com a caminhada. Até cremos, então, que somos salvos, mas temos dificuldades nessa caminhada. Por isso precisamos ter essa convicção. É esse Senhor que demonstra por meio da sua graça, a sua bondade, que está cuidando de nós. Ele que vai fazer com que nós venhamos a continuar. E as nossas decisões e atitudes, elas seguem, então, a partir daí, dentro dessa vontade do nosso Senhor soberano. Nós vimos o chamado de Deus, a bondade de Deus, e agora nos próximos versículos nós vemos a justiça de Deus. Veja o versículo 10. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Mas cada um deles também recebeu um denário. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, o mesmo que dei a você. Vejam, meus irmãos, que o empregador aqui, ele estabeleceu acordo apenas com aqueles que foram chamados logo pela manhã. Versículo 2, ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Aos que foram chamados em seguida, veja aí, por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Ele lhes disse, vão também trabalhar na vinha e eu pagarei a vocês um denário. Pagarei o que for justo. O compromisso de pagamento de um denário era com aqueles da manhã. Aqueles que são encontrados às 9 horas, bem como aqueles que são encontrados depois, é de acordo com a sua justiça. Pagarei o que for justo. A bem da verdade, o versículo 5 diz, saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Ou seja, prometeu a eles, contratou e prometeu a eles o que foi justo. Mas aos que foram chamados às 5 horas da tarde, versículo 6, encontrou ainda outros que estavam preocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na vinha. A esses das 5 horas da tarde, ele sequer prometeu alguma coisa. Veja, aos das 6 da manhã, promessa de um denário. Aos das 9 do meio-dia e das 3, promessa de um salário justo. Aos das 5 da tarde, sequer teve promessa de algum pagamento. Só que agora, na hora de pagar, ele está sendo cobrado, confrontado por aqueles que começaram a trabalhar primeiro, sendo colocado ali contra a parede como se fosse injusto que ele pagasse
aos demais também um denário. Ao que ele então, na sua resposta aqui, o chama a essa reflexão. Você não concordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei para você. Não tenho direito de fazer com o meu dinheiro aquilo que eu quero? Assim é, meus irmãos, o nosso Senhor. Por isso ele deixou claro, eu não estou sendo injusto com você. Porque aquilo que ele promete, certamente ele cumprirá. Ele vela pela sua própria palavra. Mas muitas vezes o que acontece conosco, meus irmãos, é o que aconteceu aqui. Uma expectativa gerada de uma maneira equivocada. Muitas vezes nós temos expectativas em relação ao Senhor que estão apenas na nossa cabeça, que estão de acordo com o que nós queremos e não com aquilo que Ele nos prometeu. Veja que essas situações, elas são ótimas para revelar o nosso interior. Se os primeiros tivessem sido pagos e liberados, não teria murmuração. Por quê? Porque eles não veriam quanto os outros tinham recebido. Certamente eles sairiam de lá com o pensamento, com a ideia de que os demais que chegaram depois receberiam menos. Pegamos aqui o nosso denário pelo dia de trabalho, vamos então embora. Com certeza esses que estão aí, que chegaram depois, vão receber menos. Mas não teria murmuração. Só que o que o Senhor fez aqui foi necessário para colocar em destaque a lição dessa história. Os que foram chamados primeiro, foi ordenado ali que eles recebessem por último. Eles tinham que testemunhar, tinham que ver o pagamento feito ali aos chamados por último, para que isso pudesse então ressaltar, primeiro, o coração deles, mas também pudesse ressaltar a justiça de Deus. O Senhor vai se demonstrar aqui em sua justiça, fazendo aquilo de acordo com a sua palavra, mas também de acordo com aquilo que lhe apraz. Ele, Senhor da graça, decide dar a todos igual graça salvadora, a todos aqueles que creem. Não há uma graça salvadora maior derramada a Albi. Esse aqui foi pastor e ganhou milhares de vidas para o Senhor. A graça salvadora dele é maior. Não. A graça salvadora dele é igual à graça salvadora derramada no pior dos pecadores. O apóstolo Paulo ele tinha essa consciência muito clara e tratou de pregar isso constantemente às pessoas, para que elas pudessem verdadeiramente se arrepender dos seus pecados, compreendendo que não seria por mérito isso, mas por essa graça que provém de Deus. Charles Spurgeon, grande pregador antigo, disse certa vez assim: diante da graça, os corações invejosos aumentam a sua amargura. Os murmuradores, meus irmãos, o texto nos mostra isso, eles não reclamaram que o proprietário havia pago pouco para eles. Eles reclamaram que o Senhor os igualou aos demais. Veja mais uma vez o versículo 11. Quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Isso é muito interessante. Porque eles não estão reclamando ganhamos pouco. Eles estão reclamando que o Senhor deu graça salvadora igual ao irmãozinho do lado. Como assim, Senhor? Para mim, que estou aqui me dedicando, né? Seriam as palavras aqui que Pedro usou. Nós entregamos tudo. Estamos aqui ralando, entregando a nossa vida. Como assim o Senhor dá graça salvadora igual aquele cara que era um criminoso, que matou pessoas e que se arrependeu no final da vida? Meus irmãos, isso é loucura para muita gente. Mas por isso é o Evangelho. E por isso ele é escandaloso. Porque quem não crê, que não compreender essas coisas, para que possa crer no Senhor Jesus, não entrará no reino dos céus.
não entrará. Uma vez, no trabalho, né, na Copa, ali naquele momento assim de almoço, tem uma colega que ela, mesmo no almoço, ela fica olhando as notícias e tal, ela gosta muito de noticiário, de toda forma. E aí ela viu algum crime lá, e aí ela falou assim, aquela clássica, né? Deus que me perdoe. Se diz, Deus que me perdoe, você já vai fazer uma coisa que você não vai ser perdoado porque você não quer se arrepender, você quer cometer o pecado. Então, se você precisar falar assim, Deus que me perdoe, você já para bem aí, você diz, eu vou pecar e não tem jeito. Então, eu paro bem aqui. Mas ela falou a clássica, né? Deus que me perdoe, mas o indivíduo desse merece a morte, porque um desse aí não tem jeito, não tem perdão, não tem jeito para ele. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, com esses julgamentos. Porque embora realmente seja muito difícil para nós, muito doloroso saber que há tantos homens maus nesse mundo, nós não podemos considerar que é impossível ao Senhor conceder graça salvadora até essas pessoas. Foi exatamente o que aconteceu, capítulo 19, com aquele jovem rico. Jesus falou, foi além, né? Porque nos nossos tempos atuais, para nós é mais difícil considerar que possa ser salvo um criminoso. Mas Jesus falou aqui, olha, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Para Jesus, mais difícil do que um criminoso entrar no reino dos céus é que um rico entre. Mas ele diz, versículo 24, digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus agrava aqui a situação, diz, é muito difícil, é quase impossível. Mas ele diz, mais à frente, versículo 26, olhando para eles, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então é essa graça salvadora que concede a possibilidade de um rico ou de um criminoso entrar no reino dos céus. Ou de você ou eu entrarmos no reino dos céus. Tudo por conta dessa graça salvadora do nosso Senhor. Amém? Por isso não podemos desacreditar a salvação de ninguém. Nós já falamos sobre isso aqui constantemente. Às vezes, meus irmãos, será difícil para nós continuarmos sendo aquela pessoa que estará ali evangelizando. O próprio Senhor Jesus, ao orientar os seus discípulos, chegou a dizer, olha, em alguns lugares onde houver resistência, saiam dali, batam a sandália dos seus pés e vão embora. Mas Jesus não disse com isso que essas pessoas seriam impedidas de uma maneira completa de serem salvas. Talvez por conta da nossa dificuldade, melhor seja que nós venhamos a bater os pés, as sandálias e irmos embora. Mas há outros, e talvez em outro momento, em uma outra circunstância, seja possível. Talvez aquela pessoa que eu e você estamos pregando o evangelho, se mostra dura ali, tem sido difícil, nós não vamos conseguir, mas de repente vai chegar uma outra pessoa a quem esse cidadão dará abertura, ouvirá o evangelho e vai se arrepender. Às vezes, em um outro tempo, em uma outra circunstância, essa pessoa será salva. Conhecerá o evangelho, se arrependerá e será salva. Então, nós temos que ter essa consciência, meus irmãos. O Senhor é justo. Nós não vamos poder dizer assim, olha, fulano foi salvo, Deus é injusto. Não. Ele zela pela sua justiça. Não vamos poder ser aqueles, né, que vamos chegar lá na fila do céu. Todo mundo entrando, né? Aí de repente, tá, olha aqui a fila, aqui tá vindo a fila. Rapaz, fulano de tal. A pessoa diz que é Pedro, né, que fica lá na porta. É só brincadeira, viu, gente? É o popular. É só você entender. E seu Pedro? O que esse cara tá fazendo aqui? Não é possível que o senhor vai deixar ele entrar. A gente não vai poder fazer isso. Porque nós não podemos apontar Deus por injusto. A todos aqueles salvar, certamente nós precisamos compreender que estará ali plenamente operando por meio da salvação também a justiça de Deus. Não será injusto em salvar um homem sequer, porque é Ele quem concede
a graça. Esses homens aqui estavam, na verdade, cheios de inveja. Jesus falou, não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Jesus não, desculpa, o homem, dono das terras. Eu não posso fazer o que eu quero com o meu dinheiro? Ou vocês estão tomados de inveja? Meus irmãos, Deus é justo e nele não há injustiça nenhuma. É possível que um homem seja chamado a arrependimento e a fé ainda na infância, com Timóteo, e possa, tendo conhecido ali as sagradas letras, viver plenamente para Deus toda a sua vida. Glória a Deus se assim acontecer. Glória a Deus pelos que estão aqui e conheceram a Cristo ali ainda na sua infância e podem dizer assim, olha, nunca fui numa festa do mundo, nunca fui numa marafolia, marafolia eu fui longe, né? Nunca... porque uma vez eu chorei para minha mãe que eu queria ir para o marafolia e ela não deixou. Aí ficou traumático aqui. Nunca fui para uma festa secular, fui criado na igreja, nunca provei disso. Meus irmãos, glória a Deus se assim for. Não perdeu nada. Glória a Deus se assim você continuar. Jovens e adolescentes, se vocês estão aqui e têm vivido assim, continue assim. Isso é graça de Deus. Mas, meus irmãos, aquele ladrão que se arrependeu na cruz, ao lado do Senhor Jesus, em seus últimos momentos, também foi alcançado pela mesma salvação. E se foram alguns instantes apenas que em vida ele conseguiu ali viver, então isso, e foi salvo, ainda assim, meus irmãos, está ali espelhada a justiça do nosso Senhor. E nós precisamos confiar nisso. Esses dois estão perdoados. Quer seja o ladrão, quer seja Timóteo, estão ali certamente agora para a vida eterna com o nosso Senhor. Então louvado seja o Senhor por aqueles que são salvos em qualquer momento de suas vidas. Por fim, meus irmãos, nós vemos que o Senhor, Deus, é soberano. Mais uma vez, versículo 15. Não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão os últimos. Os queixosos ali estavam enciumados com a generosidade do patrão. Há uma lição aqui principal, então. Meus irmãos, que nós não estejamos entre os primeiros que se tornarão últimos. Que nós não sejamos aqueles que no meio da caminhada vão se pegar ali, tendo o coração desnudado e mostrado que verdadeiramente não aprenderam nada do Evangelho. Há muitos assim, infelizmente. Temos visto ao longo da história da igreja e nos nossos tempos atuais também. Pessoas que caminharam com Cristo, que pareceram realmente ter vivido com o Senhor. Isso aqui que eu falei para vocês, né, de alguém dizer assim, olha, eu nunca provei do mundo lá fora. Eu escutei uma pessoa dizer isso, que hoje está lá fora, vivendo na homossexualidade, e que, na verdade, mentia, porque vivia isso já dentro da igreja. Então, quando falou isso, se vangloriando de dizer, nunca provei de nada lá fora, na verdade, já estava vivendo. E é muito triste. Então, meus irmãos, que nós não venhamos a ser aqueles que, tendo sido primeiros, se tornaram os últimos. Que nós sejamos aqueles que vão permanecer para o Senhor, para a vida eterna, na presença do nosso Deus, mesmo que sejamos os últimos. Mesmo que o Evangelho tenha alcançado a sua casa só agora. Talvez você está no meio de uma família onde você não pôde viver da graça do Evangelho na sua casa, onde você não teve até agora reuniões de Natal recheadas do Evangelho, mas apenas de bebedeira, apenas de prazeres desse mundo. Você não provou na sua infância, na sua adolescência, juventude, de cultos domésticos, de ir à igreja com os pais,
de estar na casa do Senhor, cultuando com a família, você não provou. Mas talvez você está tendo essa oportunidade agora, graças ao Senhor por isso. Graças ao Senhor por isso, porque o Senhor lhe chamou para iniciar isso na sua família. Graças ao Senhor, porque mesmo que tenha tardado, o Evangelho e a salvação chegaram na sua casa. E que você possa então dar continuidade a isso. Por fim, meus irmãos, nós podemos tirar daqui 4 importantes lições. 4 importantes aplicações para nós aqui nessa noite. A primeira é que nós não devemos superestimar os nossos méritos. Lá no capítulo 19, 27, mais uma vez a fala de Pedro. Nós deixamos tudo para seguir-te. Que será de nós? E no capítulo 20, no versículo 10, diz, quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais. Nós precisamos tomar cuidado, meus irmãos, para não superestimar os nossos méritos. Nós somos melhores. Nós já temos entregue o melhor para o Senhor. Nós já temos nos gastado. Somos aqueles que fazemos, nos dedicamos muito mais do que os outros. Não, meus irmãos. Não. Que não venhamos a fazer isso. Não podemos. Gosto de comentar que, desde o início do casamento, minha casa, minha família, nós entendemos que nós tínhamos que servir o Senhor. E temos servido, nos dedicado ao máximo dentro das nossas possibilidades. Depois que me tornei pastor, então, pregado constantemente, praticamente toda quarta e domingo, depois que virei pastor. Com raros momentos de exceção, de férias ou alguma enfermidade. Mas eu não posso de nenhuma maneira dizer assim, aqui, Senhor, está aqui o meu mérito. Aqui, Senhor, está aqui, eu fiz muito. Porque eu olho para a história, homens como John Wesley, que praticamente pregou 3 sermões por dia em toda a sua vida. 3 sermões por dia, peregrinando e pregando o Evangelho. A gente não pode se gabar dos nossos méritos, meus irmãos. Porque se John Wesley vier a dizer assim, Senhor, preguei 3 sermões por dia, ele vai ver apóstolos sendo mortos por causa do Evangelho, crucificados de cabeça para baixo. E ainda esses não terão mérito diante do Senhor. Então, meus irmãos, não vamos superestimar os nossos méritos, dizer já fizemos demais. Pelo contrário, que nós possamos olhar para Cristo e dizer, Senhor, somos servos inúteis, não temos feito nada demais. Pelo contrário, ainda temos mais por fazer, ainda temos mais, Senhor, a nos dedicar. Muitas pessoas servem a Cristo, meus irmãos, apenas em função dos benefícios. Alguns pelos benefícios temporais e alguns até por conta dos benefícios eternos. Mas ainda assim, acabam perdendo a bênção da caminhada do Senhor. Quando a gente superestima aí os nossos méritos, geralmente nós fazemos isso pensando nos benefícios, nos retornos. É por isso que nós chegamos diante do Senhor e dizemos assim, Senhor, nós entregamos muito. Por isso que chegamos diante do Senhor e esperamos receber mais. Porque nós só estamos pensando nos retornos. Mas, meus irmãos, aquele que pensa apenas no que tem por receber, perde a bênção ou as bênçãos da caminhada. Aquele que está pensando apenas no retorno que terá do Senhor, de uma bênção ou de algumas bênçãos específicas, perderá o prazer do café da manhã com o Senhor. Sabe, tomar aquele cafezinho preto, com pãozinho quentinho, que veio de lá na frente da casa da Dona Maridete.
pensando em Deus, com a Bíblia aberta do lado, falando com o Senhor e agradecendo pelo dia. Aquele que só pensa nos retornos perderá o prazer da caminhada. Aquele que só pensa nos retornos virá à igreja até ter o retorno esperado, mas perderá o prazer daquele culto de quarta-feira, com poucas pessoas, mas aquela palavra que às vezes pega e rasga o nosso coração, que a gente sai tão edificado, que a gente diz assim: Senhor, parece assim que a igreja estava lotada, porque a tua presença foi tão forte, a tua palavra foi tão arrebatadora, que a gente saiu dali edificado. Porque aqueles que esperam apenas os retornos vão parar quando encontrar os retornos. Quanta gente consegue um emprego, se afasta de Deus? Quantas pessoas conseguem um casamento, o carro, a casa mais longe e param de estar na presença do Senhor? Senhor, eu queria tanto esse emprego, mas agora eu não tenho tempo para oração. E o Senhor sabe, né? A gente diz, o Senhor sabe que eu não tenho tido tempo para orar, não tenho tido tempo para estar na tua casa, não tenho tido tempo para ler a Bíblia. Ô meus irmãos, que a gente não venha se prender nos nossos méritos, amém? Também que nós não devemos, meus irmãos, nutrir orgulho. Pedro ali estava muito ali na risca, para de repente aquele seu pensamento ser um pensamento orgulhoso. Mas o versículo 30 do capítulo 19, Jesus disse: contudo, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. E aí no versículo 16 do capítulo 20, vem a expressão aí muito semelhante: assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Aqueles, meus irmãos, que a seus olhos, ou até pelos olhos dos outros, parecem estar em primeiro lugar, na verdade, podem ser os últimos. Não é em vão que às vezes nos pegamos aí escandalizados, com pessoas que pareciam ser tão de Deus, e na verdade não eram. Então nós não devemos, meus irmãos, nutrir orgulho, nem de nós, nem dos outros, nem das instituições. A minha igreja é uma igreja bíblica, louvado seja o Senhor por isso, mas não carregue isso como uma bandeira de orgulho para nós. O que vocês fazem lá na igreja de vocês, assim, vocês são muito aplicados, vai muita gente na escola bíblica, como é lá? Ô, meu irmão, é graça de Deus, é Deus que é bom demais. Porque nós não somos nada, a gente serve, a gente está ali se dedicando, a gente faz, mas a gente ainda é muito aquém daquilo que a gente devia fazer. Então se alguma coisa ocorre, se o Senhor opera milagres, se as mulheres engravidam na nossa igreja, o Senhor nos concede essa graça de termos crianças no nosso meio, é graça de Deus. Porque nós não merecemos. O Senhor concede graça. Por isso nós não devemos andar orgulhosos de nós e até dos outros. Às vezes a gente nutre orgulho dos outros, de um líder. Não podemos. Esse orgulho enganoso não deve fazer parte de nós. Por quê? Porque muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Terceira aplicação: nós não devemos focar a nossa atenção nos outros para compararmos os resultados. Veja que no versículo 10 aí do capítulo 20, quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu um denário. E aí depois os homens vão se queixar, dizendo: esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Por que esses homens estão aqui atribulados? Porque eles estão focando a atenção deles na comparação dos resultados. Estão olhando para o outro e estão dizendo: aí ele recebeu mais. As aniversariantes do mês. Mês passado foi só um pouquinho de chocolate, agora Help botou uma caixa para cada um aí. O orgulho faz isso. Trava o nosso coração.
E aí a gente começa a viver essa vida de comparação. E nós não devemos estar, meus irmãos, com a atenção naquilo que o outro tem, ou naquilo que o outro é, mas devemos ser gratos pela nossa vida e pela vida do outro. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor pelo irmão que conseguiu, pela irmã que alcançou, pelo irmão que tem desenvolvido o seu ministério, o seu dom. Louvado seja o Senhor pelo que eu tenho, pelo que o Senhor me concedeu, pelo que Ele tem me dado até agora. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós não somos, meus irmãos, não somos chamados para sermos como essa semana aí foi bem divulgado aí na internet, um exército de robôs criados por uma empresa. Estão lá eles, possivelmente sendo configurados para serem todos iguais em capacidade, em potencial. O povo de Deus não foi chamado para isso. Nós não somos robôs. Nós somos diferentes. Somos diferentes. Vivemos dons, ministérios, em famílias, bairros, lugares, contextos diferentes. Igual sobre nós, somente o fato de que a graça salvadora de Deus nos resgatou da morte. Então nós louvamos a Deus por isso. E louvamos a Deus por aquilo que os outros têm, por aquilo que nós temos também. Esse irmãozinho aqui, era para ter ficado muito feliz, dizer assim, pô, que bom que o cara foi lá, ainda deu tempo de contratar vocês e vocês ainda receberam. Porque é provável, meus irmãos, que esses fossem amigos, sabe, de estar ali todo dia esperando trabalho. Era para eles estarem ali se incentivando mutuamente. Era para eles saírem dali, aqueles que saíram às 6 horas da manhã, dizendo assim, cara, tomara que vocês ainda consigam alguma coisa, hein? E já estando lá no trabalho, quando os amigos chegaram, era para eles dizer assim, pô, que bom que vocês chegaram. E talvez até tenham dito, até a hora do pagamento, que é onde muito nos afeta. Que a gente até diz assim, Deus abençoe você, que bênção, você está aqui, aí recebe o irmão, aí a pessoa chega na igreja, começa a se envolver, a gente está feliz. Aí depois a pessoa começa a se desenvolver mais que a gente. Aí a gente diz, o que é isso? Porque quando o pagamento começa a chegar, a gente começa a comparar. Não devemos então, meus irmãos, estar focados nessa comparação de resultados, porque isso não é o reino de Deus. O reino dos céus não é assim. Por fim, nós não devemos nutrir nenhum sentimento de injustiça ou de ressentimento. Tem um imã aqui. Versículo 11, quando receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhes, esses homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Bom, essas pessoas aqui na hora do pagamento, eles esquecem o que eles estão por receber. Por quê? Porque agora eles estão ressentidos. Eles estão nutridos ali de um sentimento de injustiça tão grande que não conseguem ser gratos por aquilo que receberam. A bondade, então, do dono revelou o caráter egoísta do coração daqueles homens. Quando, na verdade, a bondade do Senhor deve nos levar ao arrependimento. Abra aí, por favor, o último versículo dessa noite, Romanos capítulo 2. Versículo de número 3. Depois você pode ler o texto todo em casa. Nós vamos ficar aqui nos versículos 2 e 3. Aliás, 3 e 4, desculpa. O texto diz assim, Assim, quando você,
o simples homem os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? As palavras de Paulo aqui são muito assertivas, meus irmãos. Ele está falando a respeito de arrependimento, ele está falando sobre homens que olham para os outros e julgam os outros em relação às suas práticas, mas também praticam coisas erradas, ou seja, não deveriam ser dignos de arrependimento. Mas Paulo então agora chama a uma reflexão. Será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está aqui confrontando esses irmãos vocês precisam entender que a bondade de Deus deve nos levar ao arrependimento. O fato de Deus ser bondoso, ser tolerante, o fato de Deus ser paciente com as pessoas, deve nos levar ao arrependimento. O fato de nós vermos pessoas tendo o coração contrito diante de Deus, sendo tocadas diante do Senhor, se arrependendo, essa bondade de Deus sendo derramada sobre os homens, precisa transformar o nosso coração. Precisa nos levar ao arrependimento e não à dureza. Aqueles homens, quando viram a bondade do Senhor, ficaram com os corações duros. Não, meus irmãos, o fato de que nós olhamos que pessoas estão se arrependendo, pessoas estão sendo salvas, e que o mais indigno dos pecadores pode alcançar o favor de Deus por meio da sua graça salvadora, deve fazer com que nós venhamos a nos arrepender também dos nossos pecados. Senhor, Tu és tão maravilhoso, porque nós estamos aqui nessa noite e nem dignos nós somos. Vamos orar por isso? Curva essa cabeça no seu lugar. Senhor, nós Te louvamos, porque a Tua graça salvadora, Senhor, nos alcançou. Tocou as nossas vidas, Senhor, e tem nos transformado. Pai, mas nós Te louvamos porque essa mesma graça salvadora tem alcançado tantos outros, Senhor. Tantos indignos assim como nós. Tantos pecadores assim como nós. Ah, Pai amado, talvez nós nem deveríamos estar aqui nessa noite. Quantos de nós já vivemos vidas errantes? Já vivemos e fizemos tantas coisas contrárias à Tua palavra. Talvez quantos de nós aqui nessa noite receberam livramentos de morte? Poderiam ter morrido sem o Senhor. Nós, por conta de uma enfermidade, de um acidente, de um desentendimento na rua, nós já poderíamos não estar aqui, mas o Senhor nos concedeu da Sua graça. Estamos aqui nessa noite, corações arrependidos, provando da Tua bondade, Senhor. Provando do Teu favor sobre as nossas vidas, a Tua graça salvadora sobre nós. Nós Te exaltamos, Senhor. Nós Te exaltamos, Senhor, porque talvez alguns de nós aqui nessa noite não tiveram a oportunidade de viver em um lar cristão. Nós não tivemos quem nos ensinou a palavra, nós não tivemos quem nos levava à igreja, nós não tivemos, Senhor, quem abria a Bíblia conosco, nós não tivemos a oportunidade de sentar numa sala de ministério infantil, numa sala de escola bíblica, mas cá estamos nós, Senhor. Que graça é essa que o Senhor alcançou pessoas no bar, alcançou pessoas quando estavam bebendo, o Senhor alcança pessoas usando droga, o Senhor alcança pessoas na prisão, o Senhor toca o coração mais difícil, o Senhor alcança. Talvez alguns de nós aqui, Senhor, já foram tidos como caso perdido, mas a Tua graça nos alcançou. E essa Tua bondade, Senhor, então, precisa nos levar a nos arrependermos.
Essa tua bondade, Senhor, precisa nos levar a dobrarmos os nossos corações e a nossa vida diante do Senhor e dizer: Senhor, tu és santo, justo, fiel e a tua misericórdia dura para sempre. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque nós somos indignos. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque não somos superiores a ninguém. Ninguém. E a tua graça, pela tua extrema bondade, Senhor, que alcançou os nossos corações. E por isso, nós te louvamos e nós te adoramos essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos cantar essa canção?